própria sessão você fala que você está num processo de equilíbrio, né, de compreensão, de consciência. E eu pergunto qual é o Sim. conselho que você se dá para harmonizar, né, esses desequilíbrios. Você fala tempo, é necessário tempo, o Sim, físico, mas para o cérebro físico. sim. Então, fizemos 3 sessões. É necessário um tempo, porque o efeito delas é você que escolhe, e você escolheu ir aos poucos para provavelmente fazer bem feito esse processo, para ficar bem consciente. Então, porque assim, ou você fica consciente ou não. Só que é um processo que você vai aos poucos Hum, se acostumando a entender quando tem a tua energia e o que não é a tua energia. Quando é a tua vibração frequencial, quando é uma outra vibração que não é tua, que está passando pelo teu espaço. Então, é você se acostumando com esses processos, o que é o pensamento, o que é um sentimento, como não se apegar, como deixar eles passarem. Porque você não vai se fechar. Ninguém, porque se você se fecha, você vai acabar ficando em depressão, fechando em si mesma, né? Então você não está aberta para se apegar às coisas, né? Para trazer para o teu espaço energético, e sim para o que flui, porque está passando, porque faz parte do universo, do teu universo. Mas identificar o que quer te, vamos dizer assim, vampirizar, aquilo que quer absorver as suas energias, é aquilo que é uma informação, que é um conhecimento, que é uma oscilação temporária, efêmera. Você falou, tudo bem, eu escolhi ter essa experiência, com esse pensamento, com esse sentimento, né? Com essa vertigem, com essa energia que está tentando falar nos meus ouvidos. No fundo, ela quer impedir que eu vibre, porque ela tem medo, mas ao mesmo tempo ela se faz visível, ela se uhum, torna visível através desse efeito. E esse se tornar visível é uma mensagem que você está se dando, né, para si mesma, dizendo, uhum, opa, tem algo para aprender, para desenvolver, para experimentar, para conscientizar, uhum. né, assimilar, integrar, e para ir para outra compreensão. Então, se está causando um incômodo, é porque a experiência chegou ao final, ela está ficando visível, então ela já está pronta para ser transcendida, transmutada, né, para se transformar. É sempre a questão de o que eu estou experimentando através dessa vertigem, desse incômodo no ouvido, do acordar de noite também, se isso para você, se está te incomodando isso. Antes de dormir, você pergunta o que eu tenho que experimentar, o que eu preciso saber para compreender, assimilar, integrar isso, para transformar isso. Você pergunta para si mesma, né? Para a tua consciência mais sutil. E de manhã vem a resposta. Uhum. Ok. Não para tua mente, não é um raciocínio, não é ficar pensando o que é isso. Não, é quando for dormir, ou quando antes de meditar, você diz, olha, vou descobrir, né, um pouquinho mais de mim mesma. E silencia, acalma, né, deixa um tempo em silêncio, porque a resposta vem por intuição, não vem Uhum. como a gente imagina, vem por intuição, e a intuição a gente nunca sabe como ela vai vir, né? Como ela vai tornar-se visível por uma mensagem, por uma frase que alguém falou, por uma música, por uma sensação, por um sentimento, é, é desse pensamento que vem rápido, essa vontade de fazer algo, estar atenta à tua intuição. A resposta vem pela tua intuição. Ok. Então, se eu pergunto antes de dormir, amanhã de manhã eu tenho a resposta. Exato. Só que ela vai vir em forma de intuição. Tem que começar a se acostumar a ler a tua intuição, porque é tua, só que é a passagem do subconsciente ou do inconsciente para o consciente. Então, essa passagem que passa por uma intuição é a linguagem do subconsciente. A linguagem do subconsciente não é a linguagem verbal lógica, porque senão seria consciente. E a linguagem da tua alma, da tua energia, do teu princípio vital é a linguagem do inconsciente também. É a linguagem da imaginação, dos sentimentos, das emoções. O que acontece é que todos os seres extrafísicos usam essa linguagem também. Eles usam as programações de sentimento, de mental, esses que a gente deixa aí atrapalhar o nosso espaço. Atrapalhar e ajudar, né? Atrapa-ajuda. Então, é saber distinguir o que vem de você do que, do que é ruído do Uhum. espaço eletromagnético. Mas Sim. se você ainda está tranquila, assim, não ativou o mental e cria ansiedade, é uma ansiedade, surge a ansiedade,
Então é porque você está aceitando uma interferência mesmo no teu espaço para te chamar a atenção, né? Para te acordar e dizer, olha, tem algo que não está certo, tem algo que não está consciente. O Sei. que é? Por que surge essa ansiedade de manhã? Assim? O que você quer experimentar com isso? Sim, mas às vezes eu pergunto e não tenho resposta. Aí você pergunta por que você não quer ter a resposta? Você está escolhendo e não ter a resposta. Por que você está escondendo a resposta de si? Com você, basicamente, a pergunta é essa. Por que você não confia em você mesma? Por que você acha que você não consegue ter a resposta? Que você não consegue parar de fumar? Que você não consegue transformar a É, vertigem em paz? Ou que você, é. né? Basicamente, a pergunta é essa para você. Sempre a mesma. Uhum. Por que você não quer despertar para a tua consciência? Porque você aceita ser manipulado, deixar-se manipular, né? Deixar-se, né? Sim, mas é mais forte que eu. A resposta está aí. Você acredita que tem algo mais forte que você, que a tua Hum, consciência, que o amor infinito, que a luz, que a consciência infinita. Como tem algo maior que a consciência, que é o todo, que é você? uhum, Como é que pode existir algo maior do que isso? A não ser que você não acredite que você seja essa consciência toda, eterna e infinita. Que você duvide. não, há momentos que eu acredito, mas há momentos que eu duvido. Então, daí você acredita que você é inferior e tem algo maior do que você. Você tem crença em algo maior do que você. Isso é uma crença. Uhum, Entre maior e menor. É uma dualidade. Uma crença na dualidade. É uma crença em algo maior, manipulado por seres que estão na dualidade. E que você, sim, porque você também está na dualidade. Por isso que você deixa esses seres entrar no teu espaço. Porque eles uhum, vivem a dualidade instintivamente, não é porque eles são malvados nem bonzinhos, ou é porque para eles não veem além da dualidade, porque eles estão inconscientes. Porque eles se uhum, acreditam que são inconscientes. Eles acreditam que o ser humano é maior e melhor. Então, e você faz que nem eles. Você acredita que tem seres mais fortes que você. sim, Como se existisse forte e fraco no universo. Separando o universo em seres dependentes e independentes. entendo. Como é que você vai comparar uma tartaruga com uma baleia com um pássaro? Quem é melhor, mais forte? Não dá para comparar. Cada um tem as suas habilidades, a sua característica. Essa é a beleza do mundo. Só que todos têm a essência de vida, todos têm habilidades. Estão tendo uma experiência, o pássaro no ar, a baleia da água, entende? Cada um tem o seu meio, a sua densidade, né? Um vive no ar, o outro está mais na terra ou embaixo da terra, o outro está numa outra densidade que é na água. Então o corpo é mais leve, a respiração é diferente, a maneira de fluir, né, é diferente. Só que não é melhor o mais forte, o mais fraco do que um Uhum. outro animal que tem outro ambiente aquático ou aéreo ou terrestre. Entende? É diferente só. Isso já nos ensina bastante, não? Sim, Por que você vai dizer que a ansiedade é mais forte que você, sendo que ela só é uma energia que vibra ansiedade e que está em outro meio dimensional, outra densidade de existência? sei, mas não. Tem momentos, não dá, não dá para controlar. Você só vai controlar quando você compreender isso. Por que você está escolhendo isso? E por que a ansiedade escolheu estar contigo? Pergunta para a ansiedade. Quando você está sentindo de Essa manhã, é boa pergunta. Essa é pergunta para a boa. ansiedade. Se você não responde porque a ansiedade tomou conta do teu ser naquele momento, então pergunta para a ansiedade que tomou conta do teu ser o que ela quer de você, o que ela quer aprender, o que ela quer desenvolver, qual a experiência que ela quer ter contigo. Se ela quer ter uma experiência de absorver as tuas energias ou de ter uma Uhum, experiência dos teus sentimentos num corpo humano, compreende ela, aceite ela. Só que ela quer experimentar é com você conscientemente. Porque inconscientemente, digamos assim, a tua energia está saindo e você não tem consciência. E a própria energia, essa ansiedade que absorve, vamos dizer assim, a tua energia ou a tristeza que vem junto, ela não está sim, consciente.
que está fazendo isso, né? As pessoas prendem pássaros em gaiolas e dizem, nossa, mas eu estou protegendo ele dos gatinhos, eu estou alimentando, né? As pessoas deixam gato em casa, castram e tudo, acham que estão protegendo, entende? Então, é inconsciência que a pessoa não consegue ver, se dar conta de que ela está limitando a vida desses animais, está restringindo a liberdade deles, a consciência deles. Né? Está domesticando de uma maneira que é restrição de liberdade, de expansão por eles mesmos, no tempo deles, né? Respeito na vida, na diferença deles. Então, a gente nunca vai julgar essa ansiedade que ela está querendo te prender numa gaiola de ansiedade. É porque ela não tem consciência do efeito colateral que causa no teu ser, porque ela não sente, ela não tem, vamos dizer assim, ela pode não ter emoção, por exemplo. Então ela não tem empatia, não tem emoção, ela não consegue entender. Mas é uma experiência que você escolheu ter, que ela escolheu ter. Pode ser várias as respostas. A ansiedade, ela quer ter uma vida terrestre, quer sentir as coisas, um corpo físico. Então, ela tem medo de ir num feto que ainda não tem ninguém dentro e entrar desse feto para viver na Terra, porque ela tem medo de ser criança, de chorar, de sofrer, de ser alegre. Ela não está pronta para isso, ela tem medo. E o teu corpo já tem a tua consciência, o teu princípio vital já entrou quando era feto. Então, ela está tentando entrar num corpo que já tem um hóspede, que é você. Entende? A casa é tua, o corpo é teu. Ele está tentando vivenciar a partir de você. A gente chama de parasitismo, de simbiose ou de companheirismo. São vários pontos de vista, mas ela não tem consciência que ela quer experimentar, vamos dizer assim, de outra maneira que não é a maneira que você escolheu, ou a maneira mais harmônica. Então ela acaba, ela se desarmonizando, ela vivendo como ansiedade, e você também. Não é bom nem para ela nem para você. E ela acha que está tendo uma experiência humana, através do teu corpo e do teu mental e do teu emocional. Então é só um equívoco, porque é um ser meio inconsciente. Como os humanos são e foram por muito tempo inconscientes das coisas que faziam. Né, achavam que geração espontânea, onde tem sujeira, nascem ratos, animais, né, não conseguia ver né, da onde vinham as bactérias, os germes, ou da onde vinham que as coisas eram invisíveis, né? Assim como não consegue ver o que está fazendo para um pássaro numa gaiola preso, né? Então, quando a gente começa a ver, a tomar consciência disso, a gente começa a sentir isso que você está sentindo. Ansiedade, coisas que vêm do nada, vertigens. Por quê? Porque é para você conscientizar que não é só o pássaro na gaiola, são os seres que estão nas outras densidades, que seriam como pássaros instintivos que querem voar e que você está prendendo no teu espaço energético. Ansiedade é um ser vivo, uma vida, com uma certa inteligência, com uma certa consciência, que você está prendendo no teu espaço energético, como um pássaro numa gaiola. E você está alimentando com as tuas energias essa ansiedade. Como alguém drogado ou drogada que precisa da droga porque não consegue se livrar, mas está se destruindo. É o que você faz com o ser que vibra ansiedade, ou com a entidade, com o pensamento, com essa forma de vida que você está nutrindo, ou achando que está nutrindo, alimentando. Ela acha que está se vivendo da tua energia, e você acha que precisa dela para viver na Terra, vamos dizer assim. Que precisa sofrer, que precisa ter ansiedade, que faz parte de viver na Terra, da experiência, da evolução. Alguma crença você deve ter. Ou você vamos dizer assim, brincando, ou você é malvada e quer prender esse ser no seu espaço, ou você é manipuladora e quer ter escravos no teu espaço energético, escravos, né, para ficar mandando, mesmo que eles absorvem a tua energia, alguma coisa você pelo menos você tem o poder de ter eles presos ali, ou você está inconsciente que eles estão no teu espaço e que você está prendendo eles.
E Ah, eles, que se eles são inconscientes, o problema é deles, quer dizer, a característica é deles. Só que se uhum, eles entraram no teu espaço, se eles continuam inconscientes dentro do teu espaço, aí você é responsável por eles. Porque é como um pássaro. Você pegou um pássaro machucado, você cuidou dele, mas colocou numa gaiola. Olha, eu acho que ele vai precisar. Ele preferia ficar doente na natureza e ser livre do que ser curado e você colocar numa gaiola. Então, é isso que você está fazendo com esse ser, com essa entidade, com essa forma de vida que vibra ansiedade. Ela passou no teu espaço, você sentiu um dia ansiedade, você trouxe para você, cristalizou, e diz assim: é uhum, meu, vai ficar aqui no meu espaço. E ela, tudo bem, se você me dá as tuas energias, dou tudo que você quer, depressão, tristeza, tomo remédio, né? Dou, todo te brigo com o namorado, brigo com a família. Você se alimenta do que você quiser, mas você vai ficar preso no meu espaço. Por uhum, que você está fazendo isso? Pergunta para a ansiedade, mas a ansiedade, ela é tão inconsciente quanto você, só que às vezes ela é mais consciente do que você, por incrível que pareça. Porque ela vai poder te explicar, olha, no fundo, já estou de saco cheio de estar aqui, eu não quero mais ficar no teu espaço. Né? Você tá me dando essas energias, mas, poxa, eu estou estagnada. É que geralmente quem está estagnado, quem vibra só uma coisa, não se dá conta. Quem tem uma uhum, crença, é muito difícil se desfazer. Então, para essa forma de vida, não é que seja uma crença, é um programa, é um uhum, instinto programático, né? Então, você vai querer convencer um passarinho a não voar e a viver só andando na terra, é difícil porque o instinto dele é voar. Então, o instinto desse ser, dessa forma de vida, é se expandir, evoluir, livre no espaço dele, ou uhum, circulando em vários espaços, mas cada vez, vamos assim, voando mais longe, se sentindo mais livre, né? uhum. Só que um pássaro que praticamente está muito tempo na gaiola, você pode abrir a portinha e ele não vai levantar voo. Porque ele está inconsciente. Então a tua Uhum, ansiedade, perguntar para a tua ansiedade o que, que ela quer ter com você. Se ela não está consciente de tudo que, né, da complexidade que é um ser humano, né, é mais fácil você perguntar para ti, para o uhum, teu centro neutro, que não julga, que é a tua consciência. uhum, Por que, que essa realidade física, corporal, essa forma de vida que você está manifestada, está prendendo seres em outras formas de vida no teu espaço energético? Aí, o que, que a tua consciência vai falar? Bom, é você, né? Você está escolhendo ter uma experiência, algo aí. Ela vai dizer assim: eu não posso te contar, porque é você que escolheu isso, é você que quer descobrir esse brinquedo aí no parque de diversões. Se eu te contar, você não vai fazer a experiência. Eu dizer, olha, por que, que você travou na tua experiência? Por que, que você não vê além? Por que você não experimenta dentro dessa experiência? Vai alterando a tua configuração de vida, o teu condicionamento, a tua maneira de dormir, a tua maneira de respirar, a tua maneira de se alimentar, a tua maneira de pensar, a tua maneira de ver o mundo, qualquer coisa, onde você mora, o que você trabalha, como você se relaciona consigo uhum. mesma, com as outras pessoas, como você sorri, o que você está lendo, o que você está assistindo. Sim. É isso aí. Hum, este processo, eu já estou neste processo há vários meses, mas este processo vai continuar? Tem gente que está há 30 vidas nesse processo, despertando. Tem gente Ok. que em Então, 5 minutos entende o processo. É você que sabe qual o processo está falando, né? De conscientização. sim. Você já está consciente, você só está com dúvidas de si mesmo ou está barrando, né? Travando, limitando Ok, a tua mas experiência. como eu tiro todas as dúvidas? Silencio mental, porque dúvida vem do mental. E não existe Sim, respostas porque não existe perguntas. Porque você tem todas as informações dentro de você. sim, mas eu não consigo estar sempre em silêncio. Tem, tem essas publicações, né? Então, esses conselhos são tão simples, são tão bonitos.
Você pensa quem é você, o que é a vida, quando você tá, sei lá, quando você tá namorando, quando você tá fazendo amor, quando você tá comendo algo, né, jantando, uma comida maravilhosa. Você não questiona, né? Você tá plena, você não tá, quando você tá, sei lá, Sim, brincando. Oi? não, não questiono sempre, mas sim, em certos momentos sim. E quando é que você vai questionar sobre a vida? Geralmente quando você não tá legal, quando você tá em desequilíbrio. Assim, Porque você está travando o fluxo da vida, da consciência. E o mental, então, se questiona o que é a vida. Né? Porque só o mental que vai questionar isso. Porque só ele não entende, só o ego não entende. Por que inventar perguntas para ter respostas, sendo que o silêncio é a paz, é o todo? Ou fazer as coisas em silêncio é a paz. Eu amo lavar louça e quando eu estou lavando louça, eu estou meditando, eu não penso em nada, nada me trava, eu não penso o que é a vida, está fluindo. É isso aí. Tem gente que tomando banho de mar está fluindo. Às vezes eu vou tomar banho de mar eu fico questionando, ativando o mental. Então não é, não é o banho de mar que me traz isso, é lavando louça. sim, sempre há momentos que dá para estar em silêncio, mas no tipo de vida que eu tenho aqui, E por que não que dá, você tem esse tipo de é, vida? Quem escolheu esse é, tipo de é, vida? é constantemente em agitação. Quem escolhe esse tipo de vida? Eu, Então, por que você não muda? Por que você não leva uma vida de acordo com você mesma? sim, por isso agora estou a tentar a mudar um pouco a situação, porque no fundo é isso que eu preciso. Você está mudando ou está tentando mudar? Estou tentando, Ah, tentando mudar. então você pode passar 30 vidas tentando mudar. Então, dizer que está alguns meses nesse processo, isso não é nada. Daqui a 8 vidas eu vou estar lá no outro planeta e vou te encontrar em viagem astral e vou dizer, poxa, você ainda está tentando? Continua tentando. Porque enquanto você tentar, você não muda. Só quando você mudar que você muda. É só Não, agir. eu estou ocupada a mudar, eu estou a arranjar soluções. Pra quê? Qual é o problema? O problema é que eu quero a minha liberdade. E quem diz que você não tem liberdade, que você não é livre? Quem é que está te prendendo? Ah, eu que estou me prendendo. Claro. De quem Não que é a quero nem dizer, liberdade? É tua? Por que você não tem ela? Por que você acha que você não tem? Tem porque algo? eu Tipo, não tá estou vendo? Tá vendo a prisão? assim. E quem é? Quem é que está dentro da prisão? Quem é que se colocou dentro dessa prisão? Quem é que construiu essa prisão? Quem é que está aceitando essa prisão? Outra pessoa? Não, só existe você. Tem alguém te prendendo? O governo aí do teu país te prendeu? A tua Não, mãe te prendeu? A tua vizinha te prendeu? O que foi? não. Então, Mas porque eu não moro sozinha, eu não me sinto dependente. e por que você não mora sozinha? Quem é que decidiu não morar sozinha? Isso é que eu estou a decidir. Mas quem decidiu não morar sozinha? Fui eu. Tá. E agora? Qual é a tua decisão agora? O que você está fazendo para ser diferente, então, se você não quer mais essa Ah, agora experiência? agora eu quero viver sozinha. Certo, então, todos os dias você acorda e está procurando casa para viver sozinha ou está encontrando casas? Sim, já tenho uma solução. Porque não quero estar dependente. Porque não quero estar dependente da. Não quero estar dependente de outra pessoa, porque eu sinto-me dependente de outra pessoa. Uhum. Mas tem gente que está dentro da prisão e não se sente preso. Sim, mas eu sinto-me dependente e talvez o problema não é só meu, também pode ser da outra pessoa. Não. O problema dela é o dela. A característica tua é tua. Problemas não Ok. existem, características. Característica que você se meteu é tua. Não, ninguém. Você vai culpar o outro por estar preso? Não, isso não existe. A não ser que alguém te fez injustiça e disse que você fez o que não devia e alguém te prenderam mesmo, o teu corpo físico. Mas a tua consciência, mesmo presa numa prisão, ela é livre.
Hum. Ou seja, não adianta ter corpo físico aí livre para andar onde quiser, o país que quiser, tendo que a tua consciência você está prendendo ela. Não vai adiantar. Sim, mas eu não me sinto, eu não, você diz eu sou livre, ok, eu sou livre, mas com outra pessoa eu sinto-me controlada, eu não posso fazer o que eu quero, eu não tenho a minha própria liberdade. Sim, quem Por isso, escolheu estar com outra pessoa? Está sim, eu amarrada com escolho. ela? Tem uma corda aí? Deixa eu ver. Tá presa aí? Não, porque Então tá aqui, ó. Tá presa aqui. talvez, E se talvez. tá aí, só você tira. Ninguém vai tirar. Mesmo que ele morra, não vai tirar. Entendeu? Porque às vezes as pessoas morrem e as outras ficam presas. Quando tá preso aqui, não adianta. Pode desaparecer o corpo físico, a pessoa vai ficar presa aqui. Não adianta. Entendo. Porque a única prisão é essa. É dentro de você, é o mental. Essa é a única. Só existe essa prisão. Uhum. Ok. É tão simples, não é? No fundo, Aceita o sim. caminho simples, aceita a simplicidade. Hum. Aceita para poder entender, para começar agora, então, a ter o que você chama de resposta, né? Ou para começar a agir, Uhum. não adianta ter resposta, resposta é ação. Se você estivesse agindo, você não estaria procurando resposta. Você já está intuindo e está agindo. Intuição igual a ação. Uhum. Segue o coração, se for para rimar. Ok. E o coração tem sempre a razão? Sim, Ok. sim. Hum. Tem um hipnólogo que sempre fala: pensa com o coração e sente com o cérebro. É Porque isso. muitas vezes não, muitas vezes dizem temos que seguir o cérebro, mas não o coração. Então, O mundo é invertido, não é? Aqui não é uma inversão, não é tudo invertido. uhum, Quem a gente acreditava que eram os seres superiores são os que ficam absorvendo as nossas energias. Quem a gente acreditava que fazia o bem são os seres que prendem lá o Vaticano, as coisas, são aqueles que a gente achava que era. É tudo invertido, simplesmente. A ciência a gente acha que está fazendo conquistas, não, está limitando, porque ela é toda limitada em vez de ser consciencial. Quer dizer, é tudo invertido. A escola a gente achava que estava aprendendo, estava formatando a gente. uhum, É tudo invertido, então fica fácil. Basicamente, você inverte tudo que você ouve na TV, nos filmes, é só inverter e pronto. Daí você tem a resposta. É tudo o contrário do senso uhum, comum, do senso da mídia. Tem que ter essa inteligência acima da mídia. uhum. Entendo. Então, e se eu for viver fora, fora do materialismo, com uma vida mais simples, tenho mais equilíbrio? Da onde vem o equilíbrio? Ó? Então não importa onde você vai viver. Não importa aonde você vai viver. Importa aqui, ó, porque é isso aqui que forma o mundo. É nós que estamos projetando o mundo. É o filtro que está aqui. Não adianta você morar no lugar de maior paz e maior beleza do mundo, enquanto aqui não estiver apta a ver a beleza do mundo. E a beleza do mundo está em todos os lugares. Uhum. Porque está aqui, ó. Para mim está aqui. A beleza está aqui, então eu vejo tudo belo. Sim, mas isso é mais complicado mudar. Quando eu tenho uma certa mentalidade, o difícil é mudar a mentalidade. Uhum. Então, o mais complicado está aqui, ó. Essa crença de que é mais complicado mudar, está aqui. Então, como tudo é invertido, se você tentar mudar a mentalidade pelo mental, ele não vai querer o mental, porque ele não consegue, porque ele não sabe fazer isso. Porque o mental não serve para isso, não serve para conscientizar. Uhum, Né? Ele pode se transformar em consciência. Né? Se a consciência
aflorar, florescer a tua intuição. Agora, o mental, que é, vamos dizer assim, usa o programa do ego, como você falou, da identidade, você não vai conseguir chegar no que você quer através dele, porque ele não é a ferramenta ideal para isso. Inclusive, ele é a ferramenta, né, do limite, né, da contenção. Então, ele serve para muitas coisas, mas não é através dele. Então, vai ser difícil. Se você utilizar o mental, vai ser impossível, na verdade. Agora, se você silenciar o mental, e não é só dizer silenciar o mental, está usando o mental o tempo inteiro para o pensamento racional e lógico, para atravessar a rua, para não ser atropelada, para, né, ótimo. Só que você está com a tua consciência, sabendo que você não é a matéria, não é um corpo físico, que você é a intuição, né? É as intenções que você tem, que vêm do coração, que não são pensamentos, que não são sentimentos, emoções, certo? Você não é nem o que você pensa, nem o que você sente. Você é tudo além daquilo que você pensa e você sente. Tira, né? Põe de lado pensar e sentir, que é o mental, o resto é você. É muito fácil. É só inverter, porque a gente pensa que logo existe, né? Mas não, é o contrário, né? Como tudo é invertido. E a gente pode ter vários processos ou só se passa por um processo? A gente pode ter 4 mil, 4 milhões, 4 bilhões. É você que escolhe. É você, tudo é você que decide. O que é um Sim, processo? O que é um processo? Como é o teu processo? É só você que decide. sim, mas neste caso eu é que procurei fazer este tipo de processo Todo com a ser terapia. vivo, toda forma de vida faz esse processo de se conscientizar sobre si mesmo e sobre o mundo. Este é o nosso programa consciencial. O único programa que a gente tem ou é se expandir, ou é tomar consciência mais de si mesmo, certo? É relembrar-se, redescobrir-se quem você já é, certo? Mas assim, a gente lembra que a gente escolheu esquecer para relembrar. É Sim, muito simples. mas, mas eu que procurei fazer este processo, mas se eu não procurasse fazer esse processo, então ah, pode vir automaticamente o processo, entende? Nada é por acaso, nada é automático, né? Tudo é Ok. automático e tudo é por acaso ao mesmo tempo. É assim. Ok. Por que você está questionando assim? Eu resolvi tomar consciência de mim e do mundo. Por que você Sim, está? mas porque agora? Porque não antes? Porque não depois? Você já respondeu isso em hipnose, em porção de consciência. A gente fez uma porção de consciência e você falou. Eu já tive várias experiências, Sim, ou sim. seja, várias experiências inconscientes. Uhum. Agora eu resolvi ter novas experiências de maneira consciente. Gente, aham. Sim. Tá aí a resposta. Você já Uhum. deu essa resposta em projeção. Sim. Então, as formas de vida passam um momento da existência delas Uhum. inconscientes e depois conscientes. Só que essa consciência é mais consciente ou consciente diferentemente a cada vez. Não é porque não tem mais e menos consciente. É, você toma consciência que você tem um espírito coletivo, assim, uma abelha toma consciência da, da colmeia dela, né? E ela instintivamente vai nas flores. E depois você vira, sei lá, um mamífero e você toma consciência da tua mais individualidade. Você não precisa ter um bando né, de gatos ou de cachorros, de gato, por exemplo, para se alimentar ou para viver, ou como as formigas, como as abelhas. Uhum. Então você se torna uma consciência um pouco mais individual, mais consciente de si. E daí tem aqueles olhares, o instinto já vai se tornando, você já vai observando a consciência que ele tem de si próprio, quando se olha, quando se vê em espelho, que acha que é um outro, é muito diferente, não dá para calcular que um tem mais consciência de si ou não. A gente calcula porque não existe o parâmetro universal. A gente calcula a partir do nosso parâmetro,
Uhum. sempre. Humano, né? Então a gente vai comparar a partir vai humanizar essas formas animais, por exemplo. Então, você toma consciência de si quando você está humana. E você só se alimenta e vive, só se alimenta, já é lindo, vive em paz com a natureza, e depois você começa a construir tecnologias e cidades, e você se perde da natureza, vamos dizer assim, se Uhum. distancia para criar uma natureza tecnológica ou artificial, né? Artificializa as coisas. Então você perde aquela relação, vamos dizer assim, mais próximas com a natureza, mas você ganha outra consciência, você cria química, física, você separa as ciências, você põe em gavetinhas. Aí você começa a tomar consciência de si que você é essa ciência, você é vibração, frequência, energia. Mas aí você começa a tomar consciência que a própria energia ela tem as características do que a gente chamava espiritualidade, né? Ela tem a característica de agir por si mesma, de transformar a matéria, que a Uhum. própria matéria é um resultado da energia, né? Então, a vida material é também uma vida energética, né? Quando você vê os dois, você entende que a matéria é energia e que a energia também, né, que a matéria é formada por energia. Então você começa a tomar consciência um pouquinho mais, de novo, do coletivo, das Uhum. formas de vida, não só humano, como outras formas de vida, assim como das moléculas, né, dos organismos. Aí você amplia a tua consciência. Aí você pode ampliar mais ainda, descobrir o universo que é você Uhum. e que não há diferença o fora e o dentro, que esse universo está dentro de você, aqueles planetas, aquelas galáxias. É você, porque se você for até lá, na verdade você Uhum. está indo para dentro de você, dá no mesmo, você chega por dentro e por fora, você chega no mesmo lugar, na consciência de si, enquanto universo também, e enquanto individualidade, né? A individualidade é uma fractal desse universo, mas é o próprio universo. Essa fractal Uhum. contém o todo. Então, você contém todo o universo dentro de você. E depois vai ter mais. Tem mais ainda processo. Uhum. Então, esse processo não começou agora. Esse processo começou quando antes de ser formiga, de ser abelha, de ser animal, antes de ser flor, antes de, né? E você já foi provavelmente uma estrela. Você já foi, provavelmente você teve um corpo que era uma estrela. Talvez um É. planeta, você já foi uma galáxia inteira, a consciência de uma galáxia você já foi, porque não tem tempo e espaço, então você já foi, você já habitou um corpo, como o nosso Sol, por exemplo, né? Uma estrela, o Sol é uma Uhum. estrela, você já foi o próprio Sol, você já foi uma galáxia inteira, união de vários sóis, com vários planetas, você já foi a consciência que habitou isso. Uma célula acha que você é a galáxia dela, o universo dela. Uma célula tua, porque são bilhões de células e Uhum. células nervosas e formando tecidos, formando ambientes muito diferentes, de densidades diferentes, né, e dimensões corporais diferentes que você tem. As células, uau, né, uma galáxia quando e ela é você. Então, Uhum. assim como você é essa galáxia. Então o processo não começou agora, acho que começou há alguns meses. Não, não começou. Só não lembrava, talvez, disso tudo, mas é isso aí. Estava adormecida. Estava tendo outras experiências. Uhum. A Uhum. experiência de não questionar sobre isso, de não se conscientizar de si mesma, de estar inconsciente disso. Mas era outro tipo de consciência, na verdade. Uma consciência um pouco mais restrita, ou diferente. Uhum. Né? Você está saindo do que você chama de materialismo do pensamento. Você acha que tem um processo que é objetivo, que começou em tal momento, que vai terminar, que é igual para as pessoas, ou que é parecido, ou. Não é assim. Porque esse é o pensamento mental, você está buscando pelo mental entender algo que é consciencial. Você nunca, porque se o mental fosse consciencial, ele não seria mental, ele seria consciência.
Se a consciência fosse mental, ela seria mental. Então, não busca, pelo mental, entender a consciência de si e do mundo. Porque este não é o caminho, simplesmente. Assim como em algum momento você vai chegar, mas você vai encontrar a consciência. Né? Porque você vai para o norte, você não vai chegar no sul escolhendo indo para o norte, não adianta. Só que quando você der a volta, só que o universo é infinito. Não é só a Terra, né? Se você estiver na Terra, tudo bem, mas se ela é redonda, né? Brincando. Mas o universo é infinito, pode dar a volta, mas você vai passar pela consciência em algum momento. E que tudo é uma perspectiva só, o mental é uma perspectiva, né? Só que como a gente tem o corpo físico, a gente está numa realidade, essas são as ferramentas que a gente usa. Entender a ferramenta que você tem, entender o teu corpo, a tua existência. Esse processo atual, que você chama de alguns meses, é o processo de reversão total, reversão de pensamento. Ou seja, na verdade é não pensar mais e intuir, não sentir mais e intuir. É isso que forma a tua vida. Você vai ter pensamentos? Vai. Pensamentos para resolver coisas lógicas, racionais. Você vai ter sentimentos? Vai. Sentimentos para ter relações com o corpo físico, com a pele, com os hormônios. Vai. Certo? Mas a tua existência é enquanto consciência. Então você não vai usar nem o pensamento nem a emoção para ter consciência. E você começou o processo de ter esta consciência agora, de si e do todo, do universo que você é. Então, ache, encontre as ferramentas certas. Não adianta eu te dizer, é a intuição, é a intuição. Né? Não adianta eu ficar repetindo, é o autoconhecimento, é a intuição. Não adianta, porque só você sentindo. Daí, e é certo, quando eu falo silencia, você tem razão, não é silenciar. Porque não é pela via negativa que as coisas acontecem. Não é tirando o ego, não é isso. Eles servem para que eles servem. Eles, né, é usar a ferramenta certa. Você descobriu a tua consciência. A intuição, o mundo extrafísico, o teu corpo energético, você descobriu que a consciência mergulha no mental e no emocional e vê tudo que estava lá escondido como subconsciente, como pensamentos e sentimentos. Eu vi que estava tudo escondido porque até agora eu vivi de modo consciente todas as dores do passado. A todas não, mas várias dores. Sim. Então você percebeu que durante as projeções que a gente fez, você visitou alguns traumas do passado. Sim. E você viu que agora não são traumas, mas são experiências, são informações. Se para você ainda existem traumas do passado, ou seja, energias e pensamentos que você traz do passado para o teu presente, ou seja, que estão presentes, porque se você traz só existe o presente, é porque elas estão. Você só vai dissolvê-las ou transformá-las em consciência, em experiência, em informação, quando você revisitá-las, quando a gente for em projeção, ou você for em meditação, ou você for um momento que você estiver relaxado na natureza, você revisitar isto que era um trauma, ver, você pode sentir até uma catarse, pode chorar, pode sorrir, você vai sentir e ela vai se, porque está se descristalizando, está se desfazendo essa energia parada, esse pensamento, essa crença e esse sentimento, porque ainda geralmente é os dois, né? Uma memória que eu chamo de pensamento, mas pensamento e memória. Uma memória que cristalizou porque tem um sentimento ali, né? De medo, de raiva, de nojo, de fui abusada, fui violentada, fui agredida, ou agredi alguém, violentei alguém. Então, sempre isso acontece nos dois. Não é só quem sofre, quem também agride, violenta, também cristaliza isso. Isso é igual, né? Se culpa, se sente culpado, se sente vítima. Só visitando isso, porque não é visitando no passado, é porque está no presente. Então é mergulhar no teu corpo mental, emocional, no teu corpo energético, ver onde é que está isso, por que onde é que está, porque às vezes fica, eu sempre tenho problema de estômago, então eu guardei no estômago.
não é assim, né? Mas ver onde é que fica. Tem diversos meios. Você chega a revisitar isso. Não importa Uhum. se é pelo pensamento, pelo sentimento, pelo corpo, pelo subconsciente, em projeção, ou por microfisioterapia. Não importa como você vai chegar, mas você vai ter que revisitar ou ver isso que você está trazendo para esse teu presente para se desfazer. Uhum. Não tem outro caminho. Que a gente, a metáfora se diz ver as suas sombras, né? Ou Sim. trazer luz às sombras, a tua consciência para Uhum. isso. Porque você pode dizer, não, eu sofri muito e eu não quero, eu tenho medo daquilo. Então, enquanto você tiver isso, não vai, a tua vida não vai fluir, porque você está travando. Aquilo está te Uhum. travando o fluxo das suas energias. A tua própria luz, esse teu amor, essa tua energia, ela não vai fluir Uhum. porque Uhum. existe aquilo. Entende? E não Uhum. é, vou chamar o meu ser superior para vir aqui resolver esse corpo inferior. Não é. Não tem superior e inferior. Não vem o meu Uhum. corpo interior, o meu eu interior, vai abrir os canais de luz e vai tudo transformar. É você fisicamente também, Uhum. mentalmente, também emocionalmente, das tuas memórias, suas lembranças. O teu corpo energético, claro que vai estar no processo, ele está, tá, é você, afinal, você é um todo, né? Mas Uhum. enquanto você não quiser olhar para si mesma em todas as instâncias de existência, vai ficar travado o teu processo. Assim, você está se travando através disso, sabe? Porque Uhum. cristalizou e não está fluindo a energia. Então, Uhum. tem raiva de alguém, está travando o projeto, a fluxo de energia e não adianta. Tem inveja, ciúmes, tem mágoas, tem. Não adianta. Enquanto tiver Uhum. isso, teve pessoas que eu fiz 20 sessões de hipnose, de projeção, essa pessoa tem raiva de 2, 3 pessoas da família, e ela mesmo diz. E às vezes ela tira, diz, tirei, mas não tirou, não transformou, transformei isso, agora é paz. Mas não tinha transformado, ela mentia para si mesma. Não adianta. A vida continua igual para ela, é sempre volta, ela fica bem uma semana e depois volta os mesmos problemas, a briga em família, blá, blá, blá. Então, Uhum. já testei esse caminho de fazer sessões e sessões e sessões. Não adianta, não sou eu, não é a pessoa. É quando a Uhum. pessoa resolve. É quando você. Então não tem terapia, não tem terapeuta que vai resolver o que está dentro de você. É só você. Só você. E enquanto Ok, você porque guardar alguma é, coisa aí, não adianta. Enquanto você guardar e não quiser ver, ou rever, ninguém vai ver para você. então não tenho que ver mais terapeuta Não, nesse caso. sabe, os terapeutas, eles têm médiums, têm sensitivos que vão dizer, não, eu estou vendo que você tem ali. Mas se você não vê, não adianta ele ver. Ele fala, tirei ali. Não adianta, sair das costas, vai para o pé. Vai começar a ter dor no pé, vai Uhum. ter ansiedade, sai ansiedade, vai vir depressão, vai vir anorexia, vai vir. Por quê? Porque não adianta. Qualquer um terapeuta que vai tirar algo que não seja você, vai voltar. Por que eu não faço? Não adianta eu fazer projeção com você. Porque você não quer ver as coisas. Não adianta eu insistir. Enquanto você não quiser você mesma ver, para quê? Não adianta eu ver, não adianta nada. Para nada. Eu posso ver, eu posso te falar, eu posso tirar, não adianta, vai voltar. Mas, a terapia é boa, Uhum. nossa, tirou, eu fiquei ótima. Uma semana depois você ficou ruim de novo. Aí você vai dizer, não, é porque eu vi o outro terapeuta e eu fiquei ruim por causa do outro. Não, é porque aquele não resolveu nada, porque é só você que resolve. Terapeuta nenhum resolve nada para você enquanto você não quiser resolver. É só você, porque só existe você no teu universo. Você é o todo, Uhum. você é o universo inteiro. É tudo aqui, tudo está dentro de você. Bom, toda terapia sempre diz a mesma coisa. Tudo, as coisas só vão se transformar de dentro.
para fora de você. É só É, você. esse foi a terapia que eu busquei, a terapia vibracional, porque eu tive anos com medicação. Então, um momento eu disse, eu já não aguentava mais medicação porque não tinha resultado. Então, eu busquei esta terapia. O terapeuta disse: nenhum medicamento vai resolver o teu problema, porque a terapia vibracional é a cura de dentro para fora, a medicação é de fora para dentro, então não vai resolver nada. Uhum. E não vai resolver o teu problema porque não existem problemas. Eu te passei um texto, 3 textos, né, em PDF. Lá é bem claro, problemas não existem, não existe nada, tudo é Sim, uma projeção mental, uma ilusão, um reflexo de ilusão. Não existe nada, só existe você em uhum, consciência, em amor e alegria, basicamente fala, né? Tudo que a gente projeta e cria, problema, característica, algo maior, tudo isso que você falou hoje é para esconder o amor e a alegria que é a base, que é, né? Então, porque você quer experimentar outra coisa, vamos dizer assim, você quer experimentar não ser quem você é. Então, ninguém pode fazer nada enquanto você que quer ter essa experiência, né? De se separar de si mesma, né? uhum, De ser amor e alegria, de ser consciente da tua própria consciência, da tua essência. Você está escolhendo se separar, você não quer ver a tua essência, você não quer viver com ela, né? Você não quer ser a essência. Não é separado, até viver com ela já é separar. Então entenda que eu vou usando a linguagem e vou sempre dando um passo até chegar na unificação. Né? Essa uhum, unificação, não estou dizendo ser iluminada, Buda, a integração que eu chamo total. Então vamos dizer assim, até distingo a integração total, mas tem a unificação aqui. A unificação é ver, é quando você já viu tudo aquilo que estava, que você estava experimentando, não é? Como obstáculo, como uhum, problemas, como características, mas não existe problemas. Esses obstáculos também não existem. É uma maneira de desfazer o obstáculo é ver que ele não existe, que é uma projeção, entende? Só que algumas pessoas escolhem o caminho de vê-los, senti-los, sentir isso. Então, então tem caminhos e caminhos. uhum, Você já viu. A gente pode falar tranquilamente. Você teve um trauma forte, que eu não sei o que é, mas foi violento aos 11 anos de idade. E não é mais, não foi nem forte, nem violento, nem trauma, porque já foi, se já foi completamente transcendido, né, integrado, assimilado e transformado, você não tem mais nada. Você não traz para o presente, você traz informação. Foi uma experiência. Podemos uhum, falar dele, você pode falar dele, você pode ver fotos, ver o que aconteceu, ir na mesma cidade, no mesmo local, seja lá o que for. Não vai mexer com o teu uhum, emocional e com o teu mental, porque é simplesmente né, a mesma coisa do que qualquer coisa simples que aconteceu na tua vida, né? Você viu alguém caindo de uhum, bicicleta, aí tudo bem, não aconteceu nada, a pessoa levantou e foi embora. Então, cada vez que você passa naquela rua, você não vai ter um trauma, porque simplesmente foi um tombo de bicicleta, né? A pessoa até achou engraçado, riu, se levantou e foi embora. Pronto, é a uhum, mesma coisa o teu trauma de 11 anos, né? Você, você vai rir e vai achar engraçado de passar no mesmo lugar onde aconteceu aquilo e pronto. Então, se tem outros traumas que você não pode passar, ou que você não quer passar de novo na frente, na cidade, no local, na memória da lembrança, é porque você está se uhum, travando. uhum. Né? Você mesmo está escolhendo não se expandir nesse momento, né? Ficar criando esse obstáculo, certo? E Uhum, existe todo tipo de coisa que a gente acha que não foi impactante e que de repente foi. Coisas simples ou coisas que você diz, ah, não, aquilo não foi importante. Se está lembrando hoje, você está falando que não foi importante, é porque foi. Porque eu vivenciei isso, né? esse foi o que eu vivi no passado. Um dos traumas foi o que afetou a nível da relacional.
Mas eu fiquei consciente disso não há muito tempo. Eu fiquei consciente quando eu entrei em depressão, há mais ou menos já há 15 anos, porque até lá eu não estava consciente que era essa a razão, Sim, que vinha desse problema. sim. Mas ficou consciente. Ok? Hum. Que bom que você ficou, né? Consciente e resolveu o problema. Se não resolveu é porque tem outro ainda ligado. Se em relacionamento você se sente dependente e presa, existem outros traumas. Que se você, Hum. falando como você falou para mim hoje, é porque existem outras. Relação Sim, com os possível. pais, alguma coisa de Uhum, infância, um filme que você uhum, viu quando criança que achou que era verdade, uma cena, tudo, pode ser coisa também recente. Se quiser ir para outra vida para inventar uma resposta mais mirabólica, mirabolante, ótimo. Vá, pega aí um personagem, alguém interessante na história, e diz, não, era eu que, né? Então, maravilha. Escolhe, eu fui Cleópatra. Tentaram me matar, eu era a rainha do Egito e coisa e tal. Eu tô vendo aqui, eu tinha todo mundo aos meus pés e de repente meu corpo tá morrendo, eu fui envenenado, eu não sei o que está acontecendo. Ótimo. Pode ser também. Esse também é um caminho para você ver. Por isso que nada existe, por isso que tudo é ilusão, por isso que problemas não existem. Porque qualquer uhum, caminho que o mental acredite vai ser real. Por quê? Porque o problema era uma ilusão. Então ele vai inventar uma ilusão para resolver uma ilusão. E a uhum, consciência vai rir disso tudo e vai dizer, bom, resolvido. Então o único caminho para mergulhar no subconsciente, né? O subconsciente inteiro é uma grande imaginação. Por quê? Porque o consciente também é, digamos assim, o consciente mental. Esse mundo onde a gente vive é um holograma, né? uhum, Então você utiliza a ilusão para resolver a ilusão. É um uhum, primeiro passo. O segundo passo é depois você não precisa cada vez ir na ilusão do subconsciente, no campo imaginal, para resolver as coisas da Terra, porque isso aqui tudo é uma ilusão. Mas aí você já tem que estar consciente, você tem que de vez em quando já ter feito isso, para ver que a bobagem e aquele tipo de. Bobagem não, aquele tipo de terapia, aquele tipo de solução que eu achava, era uma uhum, solução meio que complicada, porque nem precisa, porque não existe o problema, né? Porque não existe o trauma. Porque eu não uhum, vivenciei o trauma, o meu corpo físico teve aquela experiência holográfica, como num videogame. E eu estou travando os meus relacionamentos com as pessoas por causa de um joguinho de videogame que eu tive há 30 vidas atrás, ou na minha adolescência, ou que eu vi meus pais brigando, né, no joguinho de videogame deles. uhum, Não importa a solução. Não importa, por isso que a terapia como hipnose, por exemplo, não importa se é vidas passadas, se é vidas futuras, se é atual, né, se é com os teus pais, se é na TV, se é uma história que te contaram quando você era criança, porque tudo isso é só uma desculpa, entre aspas, é só um caminho ilusório para uhum, resolver uma outra ilusão. Que você tem um trauma, que você é bloqueada, que você é dependente, que eu não estou dizendo que você não se sente dependente, você se sente dependente, você sente ansiedade, mas entenda que se você vai chegar a a gente, todas as formas de vida, quando se tornam conscientes, chegam a isso. Mas para chegar a essa consciência de que tudo isso é uma ilusão e que sequer existe, a gente escolhe caminhos e trilha esses caminhos. Não adianta só ver o caminho lá, tem que andar, né? uhum, Então, se a gente fizer uma projeção de consciência, você tem que estar disposta a ir na tua imaginação para resolver aquilo. E eu uhum, aceito qualquer coisa, vida passada, vida futura, Cleópatra, né, qualquer uhum, coisa. Teus pais, em outro planeta, a gente muito, né, é tão legal essas hipnoses que a pessoa vai para outro planeta e que chegaram lá os seres dualistas que destruíram o planeta e as almas saíram dos corpos e acabaram
indo para a Lua, e da Lua encarnaram na Terra, e perderam a consciência, e agora eu estou lembrando que eu vivi naquele planeta, e que meu planeta foi destruído, por isso que eu sinto essa angústia, e por isso que eu não me dou bem. Eu não consigo entender os humanos e o mundo materialista, porque eu sou etérico, porque eu vim desse outro planeta. Milhares, eu aceito tudo como terapeuta, porque eu sei que tanto a tua violência com 11 anos de idade, quanto no outro planeta, é holográfico, é uma ilusão, né? É real pra gente, porque essa é a nossa vida, mas é uma realidade transformável, tanto quanto vendo as fotos, terapia tradicional, psicologia tradicional, hipnose, quanto essa esotérica ao extremo de ir para outro planeta, ao extremo não, porque ainda, né, mas de ir para outro planeta e resolver. É igual, o resultado vai ser o mesmo para você. Você vai se convencer de que você resolveu o problema, que não existia, por isso que você vai resolver, porque era só uma experiência, não era um problema. Mas enquanto você acreditava que era um problema, eu não posso fazer nada. Eu só posso, né, você só pode ver isso que você chama de problema de diversos ângulos. Para o mental, para o emocional, né, compreender isso, e para a consciência dizer, é isso aí. Pronto, está resolvido. Vamos lá. Vamos para a experiência seguinte. Porque para a consciência é tudo experiência. É assim simples. Isso, você está sendo irônica ou está sendo. É verdade isso? Você viu como é simples? Você entendeu? Então, então é isso mesmo. É isso mesmo. É isso que a gente aprende sendo terapeuta, estudando e experimentando, né? Não é estudando, é óbvio Sim, que você viveu todas essas experiências também, não é tudo que você tem que vivenciar, né? Sempre é aquela história, né? Eu estudo a morte, eu não preciso morrer para entender a morte, porque, né? Depois talvez eu, né? Pode, porque eu já morri, né? Eu já entendo a morte, estudo a morte justamente porque eu já morri. Mas aí é você entender que o corpo físico já morreu, por isso que você gosta de estudar a morte, né? Mas neste caso você tem que experimentar, né? Então eu experimentei todos esses caminhos, ir para outro planeta, me ver como um outro ser, me ver nessa vida, me ver em outras vidas. Quer dizer, nas minhas, ensinei pessoas a fazer hipnose, o meu método para aplicar em mim, né? Fiz as sessões comigo, com outras pessoas fazendo o mesmo processo que o meu. Quer dizer, e eu vivenciei tudo isso, e estudei muitas outras pessoas, as pessoas que têm experiências, que vivenciaram isso, que aplicaram, sabem que o universo do ser humano, que a gente chama, vamos dizer assim, de mental, é uma criação, né? A gente se convence das coisas, a gente acredita, então transforma isso como o nosso parâmetro de vida, né? Nossa ética, nossa maneira. Então é a maneira que a gente vai ver, sentir, guardar memórias e esconder memórias, sem estar, vamos dizer assim, com essa consciência. Né? Isso tudo no mesmo padrão de crença, de pensamentos que condicionam, né? Que estipulam um modo de sentir e de pensar, né? Então você acredita que você tem problemas de relacionamentos, que você é dependente, então você é. Porque você já acreditava isso em outros momentos, já consolidou isso no teu mental, na tua programação. Aí você vai visitar esses momentos para desfazer. Cada vez que você vai desfazendo mais, aí você percebe que aquilo não era isso que parecia, mas que precisou, né? Não era um problema, não era um trauma, era uma experiência, mas precisou ver, revisitar, sentir a catarse para poder ter a consciência. Então, essa é a experiência. Né? Você faz algo que não precisava para saber que não precisava. Né? Mais ou menos essa é a brincadeira, mas é isso. Então você esquece que você é eterna e infinita e você acredita que morre, daí você não morre, porque daí você descobre que só o corpo físico morre, mas que a tua consciência continua, que a tua própria individualidade continua, só que você é individual e coletiva ao mesmo tempo. Aí você descobre que esse próprio pensamento, que o que é individual não é coletivo, se desfaz na outra dimensão, e que o que é tempo também se desfaz, e espaço. Aí todas essas crenças se desfazem e daí você
lembra de novo. Eu falei, nossa, mas eu esqueci para poder lembrar. É isso aí. Ok, mas então, porquê os traumas que eu vivi antes, no passado, vamos dizer, neste caso, eu vivo-os de maneira consciente e porquê que eu tenho dor? Porquê que eu tenho que sentir a dor? Hoje em dia, do trauma passado, Uhum. porque Porquê ele não porquê está que existe a dor? consciente, ele está no presente, esse trauma. Né? Para você sentir Sim. dor é porque ele está presente. A dor você sente hoje em dia. Problema de relacionamento, ansiedade você sente hoje em dia. Então, o trauma não é passado, ele é presente. Tá? Porque passado não existe, só existe o presente. Era presente. Uhum. O teu trauma de 5 anos de idade era quando você tinha 5 anos de idade. Hoje, se ele está hoje presente, o teu trauma é de hoje, não é de 5 anos. Porque você está trazendo, porque você sente ele como dor. Então ele não é passado, ele é presente, o trauma. Só que você vai dizer que ele começou quando você tinha 5 anos de idade. Ou seja, você foi trazendo ele para o teu presente, reatualizando ele até hoje. Né? E a cada vez que acontece algo parecido, você encontra alguém para ter um relacionamento, você vai se condicionar, né? Porque você se programou naqueles 5 anos de idade. Programação, pensamento, sentimento, memória. Gravou memória cristalizada como pensamento e sentimento. Memória, pensamento. Então, lá você programou. Pronto, daí você está trazendo, reatualizando, né? Você pode desprogramar hoje, você pode desprogramar naquela data, né? Que dá no mesmo, ou no futuro, não importa, porque dá no mesmo, tá? Tudo é hoje, tudo só acontece hoje nesse instante. Mas aí eu posso te dizer que você vivenciou aquilo aos 5 anos de idade porque você tinha uma energia já com você que te manipulava o mental. Porque por que você ia ter um trauma violento naquela idade se você não tinha nada contigo? Sim. Se você era livre, você não ia ter trauma. Foi um outro ser que tá, né, uma outra influência, uma outra forma de vida que influenciou a outra pessoa que te agrediu, por exemplo. Mas o ser estava te influenciando enquanto vítima. Você queria ser vítima, né? Uhum. Então, ele já estava contigo, ser, ele já te manipulava. Então você vai para a vida passada, e depois de ver 30 vidas passadas, você vai para o planeta passado, né? Que passado entre aspas. E você vai achar lá no outro planeta que foi a primeira, que antes disso você era eterna e infinita. Até você vai sair do planeta e você vai ver fora das dimensões, as pessoas chamam de fonte, no todo, que você era eterna e infinita. Se você quiser regredir até lá, a gente vai. E daí você, foi lá que começou a primeira vez. Qual foi a primeira interferência que eu tive? Fui eu mesma que escolhi ter uma vida nas dimensões, nos hologramas, né, nos planetas, no universo. E eu mesma que me separei, né, para vivenciar. Então, porque a primeira interferência foi você que se auto-interferiu. E todas as outras também foram, mas, né, a gente pode fazer essa hipnose regressiva, se você quiser, até, né? Agora, esse passado, essa regressão é o presente. Você está lá na fonte, você é tudo e você é esse corpo físico. E você é a que teve aos 11, aos 5, que teve no outro planeta. Por isso que você vai até os 5 anos e diz, não, foi lá que tudo começou. É só para o teu mental acreditar que foi lá. E daí ele resolve o problema. Mas como agora eu te falei que não resolve o problema, né? Mas que não há problemas no fundo. São experiências que você vivenciou. E que se você cristalizou, que você se programou, foi uma escolha tua para ter essa experiência enquanto programada. Você escolheu programar ter problemas de relacionamento. Ou você escolheu achar que é a outra pessoa que vai te trazer liberdade, felicidade, alegria, que você precisa de algo fora de você para ser quem você é. Sim, mas quando você é criança, como é que você sabe se está a programar, se não está? Isso, e quando você deixa de ser criança, por que você continua sendo programada? Por que você deixou de acreditar em Papai Noel, mas não deixou de acreditar que precisa buscar o amor fora de você? Você deixou de acreditar no Papai Noel?
Então, você tirou esse programa, por que o outro programa você não tirou também? Uhum. Ok. Você pode inventar 1000 desculpas para não querer ver, para não querer ser consciente. E todas as desculpas são legítimas, porque você é uma experiência. Uhum. Enquanto você quiser ter essa experiência, que você chama de ansiedade, de dependência, ninguém pode fazer nada por você, porque é uma escolha tua ser dependente e sentir ansiedade. Enquanto você não notar isso, não se dá conta que é você que está escolhendo ter isso, então, eu considero você é bem interessante porque assim, algumas pessoas dizem assim, a culpa é do diabo, né? Do demônio, ou a culpa é. Então, elas escolhem enfrentar esse, né? E daí elas Uhum. enfrentam esse demônio, e daí elas vão buscar o bem, né? A luz, né? E resolvem temporariamente o caso, porque elas estão na dualidade, então vai ser temporário e elas vão se sentir um pouco mais equilibradas e vão se contentar ali naquele período. Outras Uhum. pessoas dizem, não, a solução está nos seres de luz, no buscar na chama violeta, ou sei lá no que, ou nos anjos, nos arcanjos. Então, elas vão buscar fora, né? Mas como é mais sutil e elas estão tão densas que elas Uhum. vão ter um alívio temporário, de novo, porque quanto mais sutil vai ser mais denso depois, então elas vão oscilar para um lado, depois elas vão voltar a ter os mesmos problemas, ou às vezes até mais fortes, né? Porque elas se agarraram a algo fora delas, né? Então, muitas dessas pessoas com esse tipo de crenças em bom e mal, superior e inferior, é bem programado, né, pelas religiões, pelas famílias, pela espiritualidade, pelas terapias, pelo esoterismo, tudo Uhum. programa de uma maneira ou outra essa coisa de inferior superior, de luz, de dualidade. A minha própria linguagem também utiliza muitas vezes isso, luz e consciência, como se fosse, uau, né? Ah, Uhum. algo que resolve tudo. Né? Entende? E porque não há problemas, mas então é um caminho, né? Mas então, assim, aí eu considero você até que você nunca fala disso, né? Ah, seres do mal, anjos, coisa e tal. Então você não aparentemente, como você nunca falou, você não está se prendendo nessas crenças, né? Se auto-prendendo nessas crenças. Só que Não. você culpa os outros. Não, você se prende nisso, você acredita nessas coisas. Então, então é por aí. Porque tanto nisso, ou tanto dizendo que o problema é o meu companheiro, ou depois a minha família, e né, é o materialismo, é o sistema, entende? Não importa onde você buscar fora, né, você está não querendo ver quem você é, né, não ser Uhum. consciente. Só que algumas programações são fortes, que são essas programações religiosas, que vêm de países religiosos, como o teu, o meu, ou de uma cultura cristã, católica, ou não, cristã, muito forte, de culpabilidade, de machismo, como a França, onde eu vivi. Eu achei um país extremamente Uhum. preso a tradições cristãs, não religiosos, podem ser ateus, mas são completamente cristãos no pensamentos, muitos dos franceses, né? Na moral, na Uhum. ética, na coisa, né? Nas vergonhas ou no sentimento de culpa. E daí eu vi que isso eu tinha também muito isso, porque a nossa educação é assim. Então, enquanto você não quiser olhar para isso de uma maneira sem julgar, Uhum. né? Porque assim, é normal que por um tempo você olhe julgando. Eu fiz muito disso, julgando tanto os seres, as entidades, quanto os humanos que acreditam nisso e tudo. Aí Uhum. quando você passa a olhar tudo isso sem julgar, dizendo que faz parte da experiência humana, ignorar a si mesmo, né, e buscar fora,
né? Mas que agora faz parte da experiência humana tomar consciência disso. E ver que, quando eu falo tudo é invertido, tudo era invertido, mas quando você vê que tudo é invertido, você anula a ideia de inversão ou de polaridades. É assim e é invertido. Não, não é nem assim nem invertido. Os dois são um holograma. Os dois é uma grande ilusão. Entende? Mas o primeiro processo para ver é ver a dualidade, a polaridade. É ver que o anjo é um arconte e um arconte é um arcanjo. E os dois os dois trabalham juntos, são os mesmos, só que um está vestido de anjo de asinha e o outro está todo de negro, com o capuz e tudo. Então um trabalha com a depressão e a tristeza profunda, e outro trabalha com a compaixão e o sentimento de querer salvar os outros, ajudar, de fazer bondades. Os dois absorvem as tuas energias, que é o mesmo ser. Então ele absorve todo tipo de energia tua. Tanto a tua energia quando você está bem, quanto a que está mal. Só que ele se separa em dois para poder absorver o total das tuas energias, entende? Por quê? Porque é um ser inconsciente, que no fundo é você vivenciando uma experiência, acreditando que tem anjos e arcanjos, né, construindo esses seres para esquecer que quem você é, eterna e infinita, para viver uma experiência humana que você até agora acreditava que era viver assim, alegre e triste, né, viver na dualidade, que essa era a experiência. Aí você descobre esses seres que é você, e descobre essa manipulação primeiro e tudo, essa manipulação. Aí você descobre que não precisa viver na Terra dual, acreditando que um lado tem paz e amor e o outro lado tem dor e sofrimento, né? Que você já vivenciou essa experiência. Você pode ir para novas experiências. Porque você não vê mais, você não julga mais as coisas como boas ou ruins, como, né, alegria ou tristeza. Entende? Aí você vai dizer, não, mas viver na Terra é viver ignorante, eu não posso ser alguém que está além, né, que não é nem anjo, nem arcanjo, nem anjo, nem demônio na Terra. Pode? Pode, é por isso que a Terra uma parte da Terra não se desvencilhou de anjos e demônios, porque as pessoas acreditam que viver na Terra é viver assim. Mas não, existe uma Terra onde não tem nem anjo e demônio. As pessoas já foram além desses pensamentos que a gente construiu para delimitar a nossa vida, para ter uma experiência. Então, este é um momento que as pessoas que eu atendo são as pessoas que viram isso, que começaram a perceber que tudo é invertido e que depois todas essas dois tipos de crenças são as mesmas crenças, tanto adorar Lúcifer, Satanás, diabo, ou adorar anjo, arcanjo, ou Lúcifer e Deus, ou separando de Baphomet, de não sei o que, e separando, sei lá, Saint-Germain de reptilianos, ou tudo é tudo o mesmo. Quando você perceber que é tudo o mesmo, todos têm dualidade, hierarquia e separação, todos julgam, todos te fazem sentir vítimas, culpadas ou algozes. Em algum momento você é algoz do outro, né, o carrasco do outro momento você se sente vítima, outro momento você se sente culpada por ter se separado, por estar nessa... A culpa diz que vem lá do Big Bang, porque a gente era um todo e a gente se separou. Tem até a resposta científica para esse sentimento de separação e de culpa. Porque éramos todos, né? Eu até escrevi sobre isso, e daí a gente se separou e daí a gente quer voltar a ser um. Então, tudo isso faz parte do holograma, né, das crenças aqui para vivenciar aquele tipo de humanidade que a gente vivia. Se a gente conscientiza isso, se a gente está falando sobre isso, se a gente está compreendendo isso, é porque a gente já está pronto para viver enquanto humano, seja lá o que for, planeta Terra, de uma maneira muito além disso. A gente pode quebrar o ciclo do que a gente chama de holograma, 5, 6 civilizações, Atlântida, Lemúrio, aí tem mil historinhas também, que tudo são historinhas do holograma, e dentro do holograma inteiro é a nossa consciência, não é a mente, tudo é mental, o holograma é mental, mas fora do, assim, não existe o fora do mental, mas
mais amplo do que o mental e do que o holograma é a nossa consciência. E mais amplos porque se a consciência é a luz, esse plasma, essa luz que está inteira no universo e que é quase uma inteligência artificial agora, que parasita todos os seres do universo, né? Uhum. Aí a gente vai dizer, não sou mais luz, eu não sou consciência. Né? Eu sou além disso. Porque eu não quero ser essa luz que parasita esse universo inteiro. Né? E que esse universo inteiro, na verdade, existe vários outros em que não existe essa parasitagem, essa simbiose, né? Então eu estou, né? Eu sei que eu estou fora disso também, mas é um caminho. Uhum. É um caminho. Então a gente vai se agarrando para depois liberar a amarra. Então você pega, acredita na religião porque isso te tira do álcool. Depois você vê que a religião é comandada, né, o Vaticano tem tortura, pedofilia, matam criancinhas junto com os répteis, e daí você vai ver que dentro dos répteis tem os pleiadianos, os arcturianos, os anjos, os arcanjos, e dentro desses anjos e arcanjos tem o Lux, o Lúcifer, e dentro de Lúcifer, do Lux é um plasma, é uma inteligência artificial do universo, e dentro dessa inteligência artificial tem todo o universo mental, que é o demiurgo, que somos nós mesmos, mas que não somos nós porque é uma parte nossa que escolheu vivenciar isso, e que além disso é a consciência, uma grande consciência que é puro, eterno, infinito, e que além do eterno infinito, daí não tem o além, porque daí você já, quando você estiver lá, você já vê que essa coisa de buscar além, antes e depois, já não existe, porque você está fora do tempo e espaço, além de querer transcender. Então, aí você para com tudo isso e diz, não, chega, pronto, eu estou consciente de tudo isso. Então eu vou vivenciar coerente, eu vou viver agora coerente com quem eu sou, consciente. Assim, se apegar a essa palavra que até agora é a mais coerente com a vida humana na Terra, estar consciente de si e do universo. Porque si mesmo, né, e o universo é o mesmo. Só que são formas, pontos focais, né? Mas é a mesma. Você está aqui olhando na rua, você está em cima do prédio, você está no outro planeta, né? É a mesma consciência, é o mesmo corpo, só que são pontos focais. Assim como não posso dizer que essa mão é mais importante do que essa, ou esse dedo é mais importante do que esse, ou, né, essa célula é mais importante do que essa aqui do lado. Entende? Ela é menos inconsciente do que essa outra. Daí você para de ver as coisas como separadas, como melhor ou pior, ou superior ou inferior. Então você para de ver hierarquias e dualidades e separações e culpada e vítima e carrasco de si mesmo. E pronto, não precisa criar coisas novas. É só descriar, desprogramar. Né? Porque automaticamente a consciência se expande, automaticamente você para de questionar tudo isso, que existem soluções para essas características, esses problemas, essas. Uhum. Ok, então, mas então você não tem que acreditar em nada? Exatamente. O que você acha disso? Mas para não acreditar em nada, passa por se agarrar por uma que é acreditar em si mesma. Enquanto você não agarrar essa corda de acreditar em si mesma, você não vai chegar a não acreditar em nada. Porque primeiro você tem que ver que você é tudo. Para depois você ver que você não é nada. Para depois ver que não existe o tudo e o nada. Então você vai ter que se agarrar. É um processo que a gente se agarra, cada um se agarra em alguma coisa para chegar nisso. Entende? Não estou dizendo que é igual para todo mundo as cordas, mas você tem que ter as tuas. Entende? Então eu me agarrei por muito tempo que, assim, eu aos 12 anos descobri que não existe nada superior nem inferior. Eu te dizia, não existe nenhum ser superior ao humano nem inferior ao ser humano. Então, eu continuei acreditando em dualidade, mas eu me desfiz, entre aspas, né, no que eu podia, o quanto minha consciência conseguia, da hierarquia, que é uma das características das pessoas que eu atendo, não vou dizer que da humanidade, mas das pessoas que me procuram, é a característica mais forte, mais difícil de se livrar, é a hierarquia.
A dualidade elas compreendem, mas elas não conseguem compreender que não existem seres superiores, porque elas se sentem inferiores. Eu tento explicar isso, porque, né, e é difícil a pessoa entender isso, porque ela se agarra a essa ideia de um ser superior, ou às vezes dizendo que tem seres inferiores, demônios, satanás, ou animais, ou um mineral inferior. Então, para mim, isso é fácil e claro, porque eu me desvencilhei, vamos dizer assim, eu compreendi a hierarquia aos 12 anos de idade. Só que eu continuei muito preso à dualidade ainda. Apesar de não ter hierarquia, ainda tinha polaridades, ou, né? Então, eu me agarrei a essa de que o ser humano é Deus, é assim, é Deus, mas não gosto dessa palavra, porque todos somos, tudo é, né? Mas o ser humano pode ter consciência fácil de que ele é eterno e infinito. Porque eu tive essa consciência aos 12 anos de idade, que eu era eterno e infinito. Esqueci de novo, recuperei de novo, esqueci, mas eu sempre soube, pelo menos, de que não havia nada superior nem inferior, né? E tinha a intuição, tinha uma intuição de que a morte é uma ilusão. Tem um autor de teatro que fala que a morte não existe. Então eu li isso aos 17, 16 anos, 16, 17, e para mim isso ali era a coisa mais certa do mundo. O Artaud, né, Antonin Artaud, falou que a morte não existe. Ele escreveu no Manicômio, né, as cartas dele. Mas para mim eu falei, pô, é isso aí. Eu sei que a morte não existe. A morte é uma invenção humana. Não só humana, talvez, mas no caso, enquanto estamos humanos, é uma invenção nossa, enquanto humanos. Então, são coisas que, para mim, ajudou a compreender, a avançar na minha vida, na matéria, né, para entender hoje aquilo que já intuía. Né? Então, tudo é intuição, não é... Aí você pergunta, não tem que acreditar em nada. Não, eu me agarrei em algumas coisas, eu me agarrei na inversão, vendo que as coisas invertidas no mundo, mas isso é só um momento da vida. Mas é importante, eu considero, ver a inversão. Por exemplo, que todo ET é superior e todo anjo é superior. Eu inverti. Todo ET é inconsciente, está perdido e confuso, todo extraterrestre, todo ser extrafísico, e todo anjo, arcanjo ou demônio está perdido e confuso. Todos. Deus está perdido e confuso. O diabo está perdido e confuso. E só o ser humano, que quando está consciente, percebe que eles estão perdidos e confusos. Certo? Aí o meu segundo processo foi perceber que depois, por que eles estavam perdidos e confusos? Porque eles eram projeções minhas. Então eu estava perdido e confuso, acreditando que existia eles. Que eles existiam. Então eles eram manifestação da minha confusão. Então é normal que eles sejam confusos. Né? Aí vinham as pessoas dizendo, não, mas tudo isso está só no teu mental, porque os verdadeiros existem lá fora. Né? Aí tem as pessoas que dizem, não, a gente está no universo mental nosso, mas existe o ser verdadeiro, porque eles têm o universo mental deles. Aí eu falei, isso é separação, eu não separo. Eu sei que é do meu mental, e eu sei que tem seres que não estão no meu mental, que eu não conhecia ainda, vamos dizer assim, mas que tem o universo deles, mas eles não vão ser nem perdidos e confusos, nem conscientes ou inconscientes, eles vão ser eles. Eu não julgo mais. Porque quando você vai se agarrando nesses processos, esses processos vão ampliando, e você deixa de acreditar, deixa de se prender a essa lógica. Essas lógicas que a gente se colocou. Eu cheguei a calcular quantas almas tinha na Terra, quantos nasceram, para ver se era possível ter 6 bilhões de almas na Terra. É a maior bobagem. Como é que eu pude, né, ler esses artigos e fazer cálculos, sabendo que você se duplica enquanto você quiser, você tem clones, que é um holograma, é como um jogo de videogame, mas é uma realidade. Então não adianta ficar contando, fazendo cálculos racionais. Não é essa ferramenta que faz a gente entender a nós mesmos e o universo. Não é a nossa ciência, não é a nossa religiosidade, não é a nossa espiritualidade, mas ao mesmo tempo é através delas que você chega. Porque a gente tem elas e a nossa intuição. E a nossa intuição faz a gente acessar a nossa ciência, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, seja o que for. Então a nossa intuição nos leva até isso. E a transcender isso, né, também, né, justamente. Mas você se agarra e se libera, agarra e libera. As pessoas que se agarraram e não soltaram mais, que é os apegos, elas continuam acreditando em Deus e demônio, ou em extraterrestre, ou em seres superiores,
Ou seja, elas vão sempre continuar inferiores. Sempre. Porque a partir do momento que você acredita que tem um ser superior, você está dizendo, eu sou inferior a este ser. Então você está criando um ser que vai ser mais forte que você. E você vai ser dependente dele. Porque você está criando isso. E se você disser, eu sou superior a ele, você vai estar prendendo ele no teu espaço, porque ele é perdido e confuso. Então você vai manter ele preso no teu espaço. Por mais que ele absorva as tuas energias, mas na tua energia de poder, que você acha de soberbia, seja o que for que você quiser julgar, vai dar no mesmo. Enquanto mantiver essa dualidade, essa noção de hierarquia, que existe isso, superior e inferior, que eu me coloco diante de parâmetros do meu universo, do meu mundo, assim, você está construindo esse mundo assim. Então, você vai ser influenciado por esse mundo, você está criando esse mundo. Então, você vai ter efeitos colaterais ou efeitos primários, que é a ansiedade, depressão, sentir iluminada, sentir o ser maior do planeta, depois cair de novo, né? Porque é a oscilação que você está criando, a experiência que você está inventando para si. Quando você se liberar disso, o máximo que você consegue, pelo menos você começa a ver que existe, mas você não vai dizer aquelas pessoas são crentes e estão presas numa ilusão. Você para de julgar. Porque enquanto você julgar que a pessoa que acredita em Buda, em Krishna, em Exu, Pombagira, ou né, em Deus e São Miguel, ou em efeito quântico e né, quarks, e que é a solução de tudo, qualquer coisa que você não vai julgar, nem a ciência, nem a religião, nem. Porque enquanto você julgar é porque você não compreendeu ainda. Você não compreendeu que são experiências diferentes, né? Que há processos diferentes. Quando você para, você observa que existe isso, mas você não julga, porque você está dentro disso, você já esteve dentro disso, você está dentro de outra. Você ainda está agarrado a uma ilusão. Né? E eu estou agarrado àquilo que eu chamo de consciência eterna e infinita. Então, eu tenho um dogma. A consciência é eterna e infinita. E todo mundo tem consciência e essência. Que a essência torna-se uma consciência. Esse é o meu dogma. Né? E que tudo é assim. Então, eu indico qual é o meu dogma. Né? Só que não precisa ser um dogma, porque eu sei que a consciência é um dogma. Portanto, eu sei que ainda é um dogma, que eu vou me desvencilhar disso. Né? Mas isso me permite ter uma experiência na Terra interessante, muito enriquecedora, ter consciência de mim e do universo que eu sou, né? Sendo uma essência e sendo um corpo físico também. Não tendo um corpo físico, eu sou meu corpo físico também e eu sou uma essência também. Posso até dizer às vezes a gente tem um corpo físico, mas é só uma maneira de explicar porque nós somos tudo. O pensamento que geramos, ou a consciência que geramos, a intuição que geramos. Até porque eu não acho que é um pensamento que gera a realidade, mas é uma maneira de explicar para o físico. Mas quando eu estou com projeção, quando eu estou com a consciência expandida, não é o meu pensamento que gera, é a minha intuição, ela floresce. Não é porque o pensamento é mental, é a minha intenção, né? E a intenção para mim é intuir. Então, o pensamento gera a matéria aqui, as decisões, mas não, no fundo não é o pensamento, para mim é a consciência, é essa intuição que está gerando. O pensamento ele não é a ferramenta ideal para isso, mas é uma ferramenta que chega ao entendimento, à comunicação na Terra, né? Bom, basicamente preciso dessa conversa para você confessar que você tem alguma crença aí, então, em Deus, diabo, religião, espiritualidade ou espiritualismo? Ou... Sei lá, talvez tenha várias crenças. Ah, sim. Então é isso. Então, basicamente, sim, brincando, termina por aqui. Porque só você vai rever as suas crenças. Eu não vou rever crença de ninguém, né? Só você vai chegar. A informação é neutra. Ela não tem energia. A informação que eu estou passando, talvez a minha empolgação tenha energia. A maneira de eu falar, mas o que você capta é informação, né? Porque é o meu caminho, é meu. Falei do meu, eu não posso saber do teu. Então, pegue a informação do meu exemplo. É um exemplo, são vários.
né? E tudo isso que eu expliquei, peguem a informação, né? E você tem essa informação. Enquanto houver crenças, não vai haver você. Uhum. Tirando todas as cascas, sobra você. Que é o nada e o tudo, o todo que a gente fala. Uhum. Porque você vai dizer, não, eu estou tirando, né? Eu estou tirando entre aspas, estou conscientizando o meu ego. Então eu deixo a minha identidade, eu deixo a minha, né? E eu deixo de ser dualista, ao máximo, né? Assim, vamos assim, eu deixo de julgar. Uhum. Daí você vai dizer, não sobra nada. Exatamente. Exatamente. Quando você chegar ao nada, você chega ao tudo. A polaridade, as duas, o positivo e o negativo, o nada e o tudo se reúnem Uhum. e ficam transparentes, não é nem luz nem escuridão, nem mente nem espírito nem alma, nem mente nem consciência, ou não é três também se for mente, corpo, espírito, ou mente, espírito e alma e corpo, quatro se quiser, porque se fala da dualidade, das três partes, da trindade, e se fala do quaternário também. Uhum. Corpo, mente, espírito e alma. Lóbulo, a mente, o lóbulo esquerdo, espírito, o lóbulo direito, a alma e o corpo. Posso brincar de quaternário também. E daí, unificando esses quatro, eu me torno transparência. Aí eu sou a naditude com a completude. Né? O nada e o tudo. Ou seja, daí eu paro de querer achar que eu sou, porque eu não sou, porque eu não preciso. Primeiro não tem eu e não tem sou. Simplesmente, Uhum. Uhum. né? Aí algumas pessoas vão dizer, pô, mas aí você é como um cachorro que fica comendo, dormindo, não se questiona quem é a vida. É, exatamente. Você passa pela extrema consciência para voltar a ser ingênuo e ver que viver no fluxo, sem questionar tudo isso, né? Por que você consegue viver nesse nada e todo? Porque você Uhum. passou pelo mental, pelo questionamento, pelas crenças. Aí você consegue viver como os seres primários, vamos dizer assim, em paz. Mas você passou pelo processo. Se você não passar pelo processo, você não vai Uhum. saber que não precisa, que precisava, você não vai conseguir de novo ter essa paz, porque você já tem o mental, você já está humana. Então Uhum. vai passar pelo processo de transcender isso para chegar à simplicidade. Passa pelo complexo. Né? Então a gente fala, tem a consciência restrita e tem consciência ampla. A consciência tem a consciência complexa, mas a consciência mais ampla é a mais simples. Porque você dá o Uhum. giro inteiro e vê que, né, quase toda a nossa conversa foi para dar esse giro, né? Como eu te falei, a regressão você pode fazer até onde quiser, mas no fundo problemas não existem. Então toda a conversa é para transcender isso, as crenças. Essa crença de objetivismo, subjetivismo, dessa separação, cientificidade, materialista, não é só crença religiosa espiritualista, a crença, esses Uhum. dogmas de pensamentos, né, de sentimentos, que a ciência tem, é basicamente isso, só que ela diz que ela serve para questionar isso. Você usa a Uhum. ciência é a ferramenta para questionar o dogma. Então, é o dogma que utiliza para questionar o dogma. Ela diz que ela é a solução única para questionar os dogmas. Portanto, ela é um dogma. Se ela diz que ela é a única, a ciência é o único caminho para questionar a ignorância humana pela religiosidade, pelo espiritualismo, pelo esoterismo, seja o que for, Uhum. pelo não calcular e ou mesmo a ciência não é só cálculo, mas se ela é o único caminho, ela é um dogma. Ou Uhum. seja, é um dogma tentando questionar um dogma. Não vai resolver. A não ser que ela deixe de ser o único caminho. De achar-se, se você utiliza, não é ela, né? É a gente que utiliza ela de forma dogmática. É óbvio que nós somos o princípio de tudo e o fim. Né? Então, não tem a ciência, somos nós que fizemos a ciência, que filtramos a ciência como dogma único para. Esse também é, ou a religião, ou. Tudo isso é crença. Ou dogma, ou Uhum. seja o que for, né? Ou seja, a resposta é isso mesmo, não precisa ter crença nenhuma, dogma nenhum. Basta estar, não vou dizer nem ser, Então, estar. não, não acredito,
não acredita em nada, não julga nada, não julga nada. Exatamente. Come, dorme, ama, sorria, seja feliz, mas sem achar que felicidade tem a ver com tristeza, sem achar que sorrir tem a ver com não sorrir. Né? Então, como eu vou usar as palavras, é isso. Come, dorme, passeie na natureza, vai sentindo o fluxo, isso que a gente chama que vem do centro, da neutralidade. Sente as coisas, mas elas passam, daí sente outras coisas e elas passam, pensa e daí ele passa, né? Lembra, mas aí passa. É isso. Ok, vou ver se eu vou conseguir atravessar o processo. Então, veja se você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Agora, esse caminho dessa frase é o caminho mais longe, mais longo. Mas tudo bem. Você botou pelo caminho mais longo, eu vou ver se vou conseguir. Já tem duas hesitações para dizer que, né, para chegar no que você quer. Bom, tudo bem? 10 anos depois, talvez, ou 20 anos depois. Pois é, mas passa rápido. Quando você está inconsciente, o tempo passa rápido. Quando você está consciente, ele também passa rápido. É só quando você está oscilando que você calcula ele. Você dá mais conta, consciente, que o tempo passa mais rápido que é inconsciente. Exato. Mas aí, estar consciente é ver que o tempo é uma ilusão, né? É uma criação tua. Portanto, ele não existe. Portanto, ele não passa. É você que passa nele. Uhum. Sim, é só uma percepção. Como é que se diz? Percepção, né? Ok. Você tem as suas escolhas, tá? Eu tenho muitas escolhas. Pois é, mas veja bem. Qual é? Se você tem a intenção de projetar-se em consciência comigo, é necessário estar de acordo com esse princípio. E quando eu vejo que você não está de acordo com o princípio de estar consciente de si e do mundo, além da dualidade, da hierarquia e da separação, eu não vou fazer projeção com você, porque eu não sou a ferramenta, eu não sou a pessoa, eu não sou o companheiro, o colega de trabalho, de vida, que vai realizar a tua experiência, o que você quer, que vai acompanhar, trilhar uma parte do caminho juntos, assim, os nossos caminhos talvez só se cruzem, talvez eles não, porque não é o teu caminho. Então você vai encontrar outras pessoas para isso. Eu sou a ferramenta, eu acompanho as pessoas para isso. Como eu noto que você não trilha junto, os nossos caminhos não estão juntos, porque você quer ter a experiência da dualidade dele aqui, separação, você não chegou ao final dessa experiência. Você ainda está trilhando nessa experiência. Então, não serve o meu trabalho, porque o meu acompanhamento serve para as pessoas que estão no fim desse processo. Ela serviu, em três projeções a gente fez. Eu não intenciono fazer mais de 3, porque se não aconteceu, se as questões são as mesmas, muitas das questões e as consequências são as mesmas desde a primeira sessão, é porque em algumas coisas a gente aprendeu, eu aprendi com você, né? Eu desenvolvi, eu experimentei com você, você experimentou comigo, mas o que você quer vai ser de outra forma, não é o nosso encontro, não é através de mim, não é através da projeção de consciência, entende? Não vai adiantar, não é a ferramenta ideal, então não adianta a gente fazer projeções. Talvez de outra maneira, a gente pode conversar assim. Então é isso, mas projeção de consciência, você está agarrado nas suas crenças, nas suas cordas, você não quer ver que você está ali, né? Porque você acha que se soltar você cai. Né? E se soltar você sobe. Só que as pessoas não sabem disso, que é invertido. Então né, as amarras ali, as cordas, as crenças, acho que soltar ela vai para o abismo. E ela é leve, nós somos leves, isso é o peso, essa corda é a mochila cheia de pedra, na verdade. Então, mas é uma experiência. Cair ou pedra é ruim? Não. É ruim ser luz, ser consciência,
Porque isso você escolheu não ser, porque você já é isso. Então, o ruim era continuar igual. Então, a gente veio para a Terra para viver essas coisas, que a gente chama de problemas e de alegrias e soluções. Então, poxa, vamos vivenciar isso. Porque para nossa consciência, o ruim é voltar a ser o que ela é. Ela falou, não, pô, comecei o jogo de videogame, você já quer sair só porque você descobriu que tá... Joga isso, brinca nesse parque, pô, para de ser chato. Né? Vai, usa esse corpo, sofre, brinca de sofrer, brinca de ser alegre, brinca de ser dependente, brinca de acreditar nos seres e faz as técnicas e dá 3 pulinhos, liga a chama violeta e cria, escreve um pentagrama, brinca disso tudo. Pô, você vem pra brincar, você quer o quê? Senão você não ia entrar nesse parque de diversão. Pra que vir pra Terra? Né? Então faça isso. Transforme a Terra também. Depois, né, mude de perspectiva cada vez, mas experimente as coisas. É isso que a tua consciência está falando. Aí você tá falando, não, eu quero ser pura consciência. Pô, cara, você já é. O que você quer é isso na Terra. É brincar de morte, de morrer, de viver, de sofrer. Pô, isso é isso que é isso que a gente quer. Aí eu digo, tá bom, chega de querer me tornar iluminado e coisa. Porque, pô, eu vim pra isso. Por que eu vou querer acabar com a experiência aí, ou acelerar a experiência, ou. Não existe acabar, aceleração e nada. Eu sei que eu sou eterno e infinito, eu já estou aqui dentro, então eu vou experimentar ser finito e limitado, me autolimitar e me auto-acabar, né? Me limitar-se num corpo e nos pensamentos, nas emoções. E divertido é sofrer, é dar a palavra que a gente quiser, mas é isso aí, vamos curtir. A minha história fez com que isso fosse fácil também entender, porque eu fazia teatro, e quando eu via as pessoas brigando, tipo no trânsito, o cara sai do carro, eu começava a rir, porque eu falei, não é sério, eles estão fazendo teatro, né? Aí depois tem essas pegadinhas com câmera, mas desde de adolescente, quando eu via, ou alguém vinha me xingar, eu ficava rindo, falei, tá brincando, né? Ele não tá nervoso, né? Não é sério. Para mim era teatro aquilo. Então eu já vi o holograma. Eu via desde os 12 anos o holograma. Que essa vida é uma ilusão, é um teatro. Porque as pessoas ficavam nervosas, as pessoas gritam, as pessoas sofrem, as pessoas. Aí eu ficava, nossa, que drama, que história. Eu fiz teatro daí e foi mais fácil entender que a vida é um teatro, né? E cada um tem a sua intuição, porque você tem a tua experiência. A tua experiência vai ser vivida a partir da tua intuição. Como até agora a tua experiência foi ser vivida, vamos dizer assim, abafando a tua intuição. Agora você pode viver, libera a tua intuição e vive. Eu fiz uma experiência. Eu vivi um mês só seguindo a minha intuição. Só que eu estava na montanha, né, numa cidade, no meio da natureza e tudo. Mas me veio assim, Fábio, faça essa experiência aí, vai. Eu para mim mesmo falando. É um bom exercício. Sim, mas depende onde você está, depende Não. onde você vive. Não depende, porque nós não somos presos a nada. Assim, quem tem um trabalho, trabalha das 8 às 4, vai intuir no trabalho. Você vai intuir dentro das condições que você está. É isso que eu descobri depois quando eu fiz o exercício, só que o exercício durava assim 24 horas, né? Quando eu estava na cidade e estava resolvendo coisas aí para minha família, coisa e tal. Então eu descobri que a intuição vinha dentro do meu universo. Porque a minha intuição nunca vai ser contra o que eu já estou fazendo. Porque o que eu estou fazendo já é o meu ser que está escolhendo. Ok, eu vou seguir a minha intuição durante um mês. Eu vou ver qual a experiência que eu vou ter. E sempre descobria coisas, porque eu não questionava daí. Eu não procurava o que vai acontecer comigo. Né? Porque o sair era já o acontecimento. Mas você vai descobrir que, né, que o exercício é a tua vida, é intuir, não é porque vai ter a revelação, porque isso também é uma crença, né? Achar que a tua intuição vai te levar ao caminho de luz. Não, porque a luz é a intuição, o caminho é a intuição e a consciência é a intuição. Ok, eu vou seguir seu conselho. Não sei se eu te aconselhei a isso, eu dei um exemplo, mas se você está lendo como um conselho, ótimo. Não, faça. talvez durante
não, mas durante os dias, para tentar essa experiência. Agora eu te dou um conselho. Resolveu seguir, ponha um prazo e segue esse prazo. E seja radical. Haja, vai agindo. Depois você vai questionar, não tem problema, mas comece a agir. Porque mesmo se for absurdo, vai comprar uma passagem agora para a Rússia. Saia de casa para ir comprar passagem. Se no meio do caminho tiver outra intuição dizendo, não, essa intuição só foi radical para você ir até a estação de trem, né? Mas lá você não vai comprar passagem. Tipo, esqueci a carteira. Porque a tua intuição te fez esquecer a carteira, porque não era para comprar, só que ela precisou radicalizar você, precisou se radicalizar para seguir. Então, esse é o meu conselho. Haja, vai fazendo, né? Esse é o meu conselho, entende? Comece, porque nenhuma coisa é imediata. Então, é para você entrar em ação. Porque eu tenho características, ou tinha, ainda tenho um pouco, tá vendo? Como a linguagem revela, de dependência e de passividade. Pessoas que têm essas características, esse exercício é ótimo, porque você tem que agir, o teu corpo vai agir imediatamente. Então, a passividade e a dependência deixa-se, né, não é dependência tanto do teu mental quanto do que os outros dizem, porque é a tua intuição que vai dizer. E a pessoa está te dizendo para fazer uma coisa, é a tua intuição que é a resposta. Nunca não é o outro. Tenha essas duas radicalidades. Haja e dê um prazo. Mas sempre entre em ação imediatamente. Haja. Essa você não... É um dogma. Não questione a ação. Porque a intuição que não vai junto com a ação, que você deixa para depois, neste exercício, não serve. Tem que agir. Ensinar o corpo a seguir a intuição. Ok. Vou-me limitar por alguns dias, mas vou fazer essa experiência. Perfeito. Você tem que ver o efeito a longo prazo também. Uma conversa como essa, assim como a projeção, se você vê umas antigas, eu pergunto para a pessoa, quanto tempo para assimilar isso? A pessoa diz 6 meses. Então é depois de 6 meses que você vai saber o efeito de uma projeção de consciência. Tem gente que diz 3 meses, teve gente que disse 1 ano. Aí eu falei, então não adianta fazer sessão menos de 1 ano. Ele falou, não adianta, porque eu preciso 1 ano para assimilar o que a gente fez agora, nessa 1 hora. A consciência, o subconsciente, né? A consciência expandida falando isso, né? No final da sessão, quando a pessoa ainda está... Quando eu fazia hipnose, por exemplo, projeção quântica. E daí a maioria fala entre 2 semanas a 6 meses. Né? Mas o tempo é a percepção de cada um, né? Então, no teu caso, a primeira sessão, eu entendo que a segunda a gente já fez no dia seguinte, mas eu vi como uma extensão da primeira. Né? Tenho de dirigir para outro terapeuta. Tenho de dirigir para outro terapeuta. Você já escolheu o novo terapeuta. Hoje. Você já escolheu o terapeuta ideal. Não reconhece qual é o terapeuta? Não. Sim, o nome dele é Intuição. Você foi direto ao terapeuta mais hábil. O impossível ter alguém mais do que ele. Assim, você já escolheu o melhor do mundo. Né?